gastar mais e não fazer tanto contingenciamento de contas? Ô Capês, primeiro que o Ministério é do Planejamento e Orçamento. Então, o Ministério do Planejamento paga as contas do governo. Essa é a primeira informação relevante. A Fazenda regula os mercados, regula a economia... Não entendi, desculpa. Explica para mim. Vamos lá. Você é economista e eu não sou. O Ministério do Planejamento paga as contas do governo, as viagens do Lula, tudo é ele que paga? Eu não entendi. O Ministério do Planejamento executa o orçamento porque é Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO. Então, a função dela é planejar o uso dos recursos e executar o orçamento em conjunto com os demais ministérios, as viagens do Lula, os gastos das Forças Armadas, os gastos com Bolsa Família, todos os gastos, Previdência Social, né, inclusive a avaliação desses gastos. Então, fiquei nervoso. Nós temos a função do Ministério do Planejamento e Orçamento, que é planejar esses gastos, e o Ministério da Fazenda de regular alguns mercados e arrecadar os recursos. Agora, um ponto muito importante. O que a Simone Tebet está dizendo é que vai precisar cortar ou contingenciar, que é bloquear o orçamento num patamar menor do que estava esperado, porque a arrecadação do país foi maior. A arrecadação do país foi maior, principalmente porque tem maior atividade econômica. O quanto o governo arrecada não depende do quanto o governo gosta ou não de empresário. Depende de quanta atividade econômica tem no país, porque quando os bens e serviços circulam, isso significa que em várias etapas vai haver, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal, arrecadação pelo governo. Arrecadação que vai para pagar gastos como o do Bolsa Família, educação, tudo que entra no cofre do governo, uma parte vai automaticamente, 25%, tem que ir para a educação. Então, quando a gente vê a arrecadação aumentando, nós não temos que achar que isso se deu em função de achacamento dos agentes econômicos, achacamento de empresário. Isso se deu porque aumentou a atividade econômica. Alguns gastos e alguns tributos que nós temos que pagar tem que ser mais eficiente, sim. É por isso que a reforma tributária, que precisa ser regulamentada em várias etapas este ano pelo Congresso Nacional, é uma prioridade para o país. Agora, a ministra Simone Tebet levou um monte de gente daquele PSDB da época que você fazia parte, viu? Eles têm lá gente especializada em avaliar os gastos, a eficácia dos gastos. Eles estão criando lá o Review Board, que é para rever gastos de forma que a gente possa ter o uso do orçamento de forma mais eficiente. Vou dar um exemplo, né? O governo tem defendido aí que está fazendo uma limpeza na base de beneficiários dos programas sociais. Na minha opinião, está limpando até demais, né? Bloqueia o benefício das pessoas para ver se realmente elas fazem jus àquele benefício ou não. O Ministério da Simone Tebet está na linha de frente disso e isso está ajudando a economizar bilhões de reais. A antecipação de pagamento de precatórios fez com que o governo economize no juro do precatório, que fica anos e anos para ser pago, depois a pessoa vai receber com juros e correção monetária. O Ministério da Simone Tebet foi lá e planejou o uso desse orçamento para pagar os precatórios, de forma que pudesse ter economia dos recursos no longo prazo. Então, a ministra Simone Tebet foi pega ali naquela coletiva rápida de imprensa, ficou aquela coisa da meta, né, vamos dobrar a meta, mas foi bem e está indo bem, criando os mecanismos necessários para dar maior efetividade e eficiência no uso dos recursos públicos do governo federal. Muito bem explicado, querido Ricardo Rosso. Diante dessas explicações dadas pelo economista Leandro Ferreira sobre o Ministério do Planejamento e Orçamento, aumentou a atividade econômica, nós estamos arrecadando mais, foi boa a explicação dele em razão do aumento do crescimento da atividade econômica. Tá certo? Claro, embora eu acho que a reforma tributária vai aumentar a arrecadação tributária. Mas vamos acreditar o aumento da arrecadação ao incremento da atividade econômica. Muito bem. E aí, então, é feito, diante desse aumento de arrecadação, um planejamento para gastos. Se está aumentando a arrecadação, porque com o fim da pandemia, a retomada da economia mundial, se está havendo um aumento, um aquecimento da economia, com o aumento da arrecadação, que é verdade, e mesmo assim nós estamos fechando com quase 300 bilhões de reais de déficit fiscal,
eu acho que esse planejamento não está sendo bem planejado. Ô, Capês, em primeiro lugar, vale apenas fazer uma correção aqui no Leandro. Quem paga o orçamento, a viagem do Lula, a emenda parlamentar é você, contribuinte, somos nós, contribuintes. Não é o planejamento, nem o orçamento, nem ninguém. Quem paga é o povo, através dos impostos. O que é imposto? Não é voluntário, como dizia a Fernanda Henrique, é imposto, é tirado do contribuinte, aí vai para os caixas, para os cofres públicos da União, aí lá o Ministério do Planejamento planeja. E na minha opinião, olhando aqui a notícia, não está planejando muito bem. Porque o que a ministra está dizendo aqui é que o contingenciamento será menor. Quer dizer que haverá contingenciamento. Ué, quando você faz um bom planejamento, não há necessidade de ter contingenciamento. Não há essa necessidade. Porque você organizou a previsão orçamentária de maneira melhor. A gente está com um rombo de quase 300 bilhões de reais, além do planejamento, ao meu ver, precisar melhor 300 bi. Não é 300 bi. Quase 300 bi, quase 300 bi. E detalhe, hein? Se a gente for entrar nessa discussão aqui, a gente vai trazer uma falinha do Ciro sobre os 93 bi que o PT acabou pagando agora, o governo acabou pagando antecipadamente dos precatórios, e a gente não sabe bem direito para quem. Da Simone Tebet. Né? A gente não sabe bem direito para quem. É melhor nem entrar nisso aí, que o Ciro levantou uma poeira agora recentemente, grande, de para quem foi paga a antecipação disso, que grandes bancos pegaram esse dinheiro, compraram pela metade do valor esses precatórios. Que legal, pagava juros? Não, o governo pagou 100% do valor de face do precatório, que é o que é acordado e está justo. Só que o banco foi lá e pegou o precatório do senhorzinho pagando 50% de deságio. Você acha isso legal? Opa, demos dinheiro para os grandes bancos. Mas, enfim, 300 bi, o orçamento, o planejamento, na minha opinião, não foi bem feito, porque ainda haverá contingenciamento. Essa é a notícia. Ele só vai ser menor. Então, a gente precisa ajustar muito. Pera, Ricardo, não entendi. Explica isso direito. O governo tinha vários senhorzinhos, velhinhos, senhorinhas, tinham seus precatórios alimentares, esperando ali anos e anos para receber, e ninguém pagava. Exatamente. De repente, os bancos se interessaram subitamente por comprar todos esses precatórios. Exato. E logo em seguida o governo pagou os precatórios. 100%, sem precisar. Poderia esperar direito, até 2024. Bom. Porque uma parcela da esquerda, e o Leandro vai fazer esse papel aqui para vocês, uma parcela da esquerda fala, não, nós temos um rombo de quase 300 bi, 200 e tantos bi, porque nós, o governo, pagamos antecipadamente, porque poderia ser até 2027, aprovado pelo Congresso Nacional, a Casa do Povo, tá? Poderia ser até 2027. O governo falou, não, pra que até 2027? Vamos pagar agora, em cash, pá, 100% valor de face. Pra quem? Pra quem tiver aquele precatório em mãos. Só que alguns bancos, há algum tempo, saiu comprando pelo mercado aí precatório de terceiros para receber. Só que quando o banco compra, ele compra com um deságio. Em vez dele pagar o valor fechado, ele paga com um deságio, paga 50% menos, mais ou menos. Foi isso que muitos bancos fizeram. E quem levantou essa questão, inclusive, foi Ciro Gomes. Recentemente, está por aí, é fácil encontrar. Deixa o Acácio Miranda, então, falar um pouco disso aqui. Acácio, depois o Wilson Pedroso. Então, quer dizer, nós estamos com déficit de quase 300 bilhões, mesmo com a atividade econômica sendo retomada. Estamos dando crédito fácil, nunca se fabricou tanto chocolate, bens de consumo, que vão endividando a população. Como é que fica essa bomba fiscal aí, com o planejamento sendo feito dessa maneira? Capês, vou tentar colocar da forma mais simples e objetiva possível. A ministra nos disse que a arrecadação aumentou. Este seria um bom sinal se os gastos não tivessem aumentado também. Significa que nós arrecadamos mais 300 bilhões e, mesmo assim, terminaremos o ano com um déficit fiscal de quase 200 bilhões. Ou seja, nós, se fosse quem nos assiste aí na sua casa, nós conseguimos um emprego novo, aumentamos o nosso salário, mas saímos gastando muito mais do que esse salário pode pagar. E, obviamente, por mais que haja justificativa que isso é importante para fomentar a economia, por mais que haja justificativa que isso está sendo empregado na criação de novos benefícios sociais, por mais que haja justificativa que o Centrão está forçando para as emendas, a verdade é uma só. O governo gasta muito e gasta mal.